Estamos em guerra. Que ele estava dando uma olhada panoramicamente no livro de Efésios. E é interessante você ter uma visão assim para chegar na expressão que Paulo usa no versículo 10, quando ele fala assim, finalmente. Antes dele chegar nesse finalmente, que é que nós vamos estar falando hoje, você vai olhar lá no capítulo 4 de Efésios, só panoramicamente, você vai ver uma preocupação com o seu procedimento, você assim. Depois no capítulo 5 a gente vai ter uma ideia da vida em comunidade, depois vai para casa, não é? Os deveres conjugais, e depois vai para relacionamentos familiares, depois a sua vida no seu labor de trabalho, como se Paulo estivesse priorizando assim, cuide de você, para você ter uma vida saudável na sua casa, no seu trabalho, no relacionamento, esposa, filhos, depois patrão, empregado, parceiros de trabalho. Aí ele diz assim, finalmente, sobre tudo isso que eu falei, vocês precisam saber de uma coisa: tudo isso faz parte de uma batalha espiritual. Você, na sua luta para estar glorificando Deus, que outra coisa que eu percebi em Deus, desde Gênesis e Apocalipse, gente, a Bíblia é muito individualizada, tá? A gente pensa no coletivo, mas eu estava vendo essa semana como Deus decide tudo que está escrito na Bíblia chamar a atenção do indivíduo que está lendo ou ouvindo essa palavra, para se relacionar com Ele de uma maneira em que a tua vida seja uma vida melhor. Impressionante assim, todas as coisas. E essa leitura tem me ajudado muito a então chegar e saber assim, puxa vida, eu não preciso me preocupar com a vida de ninguém assim, ficar encaixando versículos na vida de pessoas, porque tudo que Deus está fazendo primeiro é chamar a minha atenção, primeiro é com você, para depois você dizer isso para as pessoas, Deus quer chamar a sua atenção através da palavra, e um Deus assim, que tem umas estratégias muito abençoadoras, e algumas vezes esquisitas, né? Impressionante assim, como Deus trata cada um de maneira singular, ainda que é a mesma mensagem. E quero chamar a atenção então para esta realidade. Depois você percebe aí em Éfeso, se você quiser dar uma lida nesse livro, para chegar na conclusão do livro, quando Paulo fala assim no versículo de número 10, finalmente, Efésios 6:10, finalmente. Aí Paulo vai dar os finalmente aqui, aí ele vai dizer no versículo de número 12, que foi o versículo que separei, e que dentro do propósito nosso aí do encontro, é o primeiro assunto que nós temos, quando tínhamos aquele antigo método de começar na sexta-feira, mas nós estamos começando hoje. Ele começa então dizendo uma coisa assim, porque a nossa luta, por que estamos em guerra? Por conta dessa expressão bíblica e de tantas outras, porque a nossa luta é uma luta do corpo, é uma luta coletiva, é uma luta em que Deus está falando, chamando a atenção do indivíduo, para ele saber, primeiro que ele não está sozinho, e junto com ele existe uma luta. E é interessante, irmãos, que quando ele fala que a nossa luta não é contra pessoas, conforme está na NVI, ou como as Bíblias antigas vai nos dizer, contra a carne e o sangue, no versículo 12, eu quero chamar a atenção para a primeira pessoa em que, de uma perspectiva do mundo, é colocado como uma inimiga sua, e em nenhum lugar da Bíblia essa pessoa é colocada como sua inimiga. Sabe quem é essa pessoa? Você mesmo.
Você já ouviu mensagens ou aplicação de livros de autoajuda em que você é o seu pior inimigo? Você já ouviu isso em quantos TikToks, em quantas palavras agora, em quantos pastores ou influenciadores da internet fala isso? E isso parece que é meio que óbvio, né? Falar, isso mesmo, eu sou o meu pior inimigo. Mas, queridos, não tem um texto bíblico que dá uma base para você se ver como um inimigo de si mesmo. Impressionante. Então eu não tenho, quando vai falar que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra pessoas, a primeira pessoa com quem você não deve estar travando uma batalha, nos termos em que a Bíblia vai nos colocar, é você se ver conforme você é estimulado a fazer isso. Eu estou dizendo isso porque eu já ouvi várias vezes, e é uma coisa assim que parece óbvio, mas não é óbvio, porque não é Bíblia. A Bíblia vai falar que tem uma luta dentro de nós, mas essa luta em nenhum momento vai chamar a minha carne, a minha natureza humana de inimiga, mas é uma natureza a ser dominada, a ser educada, a ser direcionada para que o Espírito a domine, mas não como um inimigo. E aí, primeira pessoa com quem você não deve lutar, e depois a Bíblia vai nos chamar a atenção, que a nossa luta não são contra pessoas, contra a carne e o sangue, contra os nossos semelhantes. Irmãos, e onde é que a gente trava as nossas maiores batalhas? É contra as pessoas. É impressionante isso. Aí eu olho para esse texto e falo assim, mas como assim? Pois é. Aí a Bíblia vai nos dizer que nós estamos numa guerra e a gente precisa guerrear certo. As pessoas, primeira coisa com relação a mim, que eu já devo me tirar da lista dos meus inimigos. De você que está aqui, você que vai ouvir essa minha afirmação, eu quero garantir para você que neste livro, na palavra de Deus, não existe a base, a motivação para que as pessoas se vejam como inimigas de si mesmas. A guerra não é contra você. E aí a Bíblia vai nos estimular a também dizer que eu tenho que a minha luta não é contra a carne, contra as pessoas. Eu vou ficar aqui com a versão da NVI, né? Que a minha luta, pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse é um texto muito misterioso, mas se a gente for ficar só com a simplicidade dele, seria mais ou menos assim, porque irmãos, em cima desse texto aqui, é escrito estratégias de batalha espiritual e dos níveis de forças espirituais que tem, e como você deve algumas vezes ser estratégico nisso e pegar cada nível desse e entrar em batalha, mas mais uma vez, não é uma coisa que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está nos colocando diante de uma realidade. O enfrentar dessa batalha não está ligada em nenhuma. Eu estou falando isso porque há muitos anos atrás eu fui participar de um congresso de batalha espiritual em nível estratégico. Queridos, mas veio gente de todos os lugares do mundo, assim, os grandes expoentes dessa área, e eu lá com a minha Bíblia, falei, meu Deus do céu, mas como é bom ficar com a simplicidade da Bíblia, porque irmãos, é um mundo sem respostas, a não ser um monte de tese. Uma delas assim, tem gente que tem essa estratégia até hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, dentro da batalha espiritual em nível estratégico, você precisa chegar numa cidade, vamos dominar, vamos ganhar Cacoal para Cristo. Uma das coisas, vai chegar um grupo de pessoas especialistas
em fazer uma anamnese espiritual para descobrir o príncipe de Cacoal, o príncipe das trevas de Cacoal, porque Cacoal tem um príncipe, e tudo baseado, só para vocês terem uma ideia, e tudo baseado em Efésios 6,12, por causa das camadas que vão falando aqui. Não teríamos tempo de eu dar mais alguns exemplos, irmão, mas eu só estou falando um dos exemplos. Aí quando você vai para a Bíblia, você encontra o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Estevão, você encontra Filipe, que são as expressões que a Bíblia tem das pessoas que saíram pregando o Evangelho. Não aparece nenhuma dessas orientações bíblicas para você chegar aqui com um grupo de especialistas e descobrir o príncipe de Cacoal e como fazer para derrotar esse príncipe. Não tem. A única estratégia que tem para enfrentarmos esta batalha é uma estratégia ligada diretamente aos recursos espirituais que vai aparecer no texto, que é a armadura de Deus. Mas, nesse mundo religioso, em que a religião aparece com estratégia de domínio sobre seres, é preciso então colocar pessoas em uma espécie de categorias, ou então em uma espécie de patamares assim, em que superiores têm condições de fazer isso, enquanto os inferiores têm que obedecer aquilo. Aí eu falei assim, tudo isso é uma estratégia de domínio humano e não uma estratégia da Bíblia. Qual que é a estratégia da Bíblia? Como que o apóstolo Paulo chegou em Éfeso, a cidade que nós estamos lendo aqui? Ele não foi atrás do príncipe de Éfeso para ver, não, ele começou a pregar o Evangelho, ele começou a viver o Evangelho, ele começou a testemunhar a Jesus. Porque estamos de uma guerra, e essa guerra, eu e você devemos entender de que é algo exclusivamente de uma consciência de que eu estou numa batalha, e de que meu semelhante não é o meu alvo, e não importa o que ele faça para se transformar em um alvo meu, o meu semelhante não é o meu alvo, e que eu preciso ficar à mercê da palavra para ter a convicção do que o que está escrito ao meu respeito. Quando eu tenho consciência de que estou numa batalha espiritual, é de exclusividade de Deus dar a minha vitória, não tem nada a ver comigo, eu só tenho consciência, eu só não vou facilitar para o inimigo. Se a minha luta não é contra a carne e o sangue, contra pessoas, a Bíblia então vai me dar os recursos nesse texto, e os irmãos já conhecem os recursos. Olhe por favor aí na famosa armadura espiritual, que a Bíblia vai nos deixar diante dos recursos, né? Olhe comigo, por favor. A Bíblia vai dizer aí, né? Pois a nossa luta não é contra a carne e sangue. Olha o versículo de número 13. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerdes inabaláveis depois de terem feito tudo. Feito tudo o quê? Revestir. Aí vai dizendo essa armadura. É interessante que Paulo não usa-se uma didática de colocar as coisas do jeito, ele vai citando as peças da armadura e vai nos dando uma revelação. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. Por isto vistam. Então é uma coisa assim, Deus já nos deu esse recurso, eu preciso me inserir nisso. A consciência, John Stott escreveu um livro assim, crer também é pensar, né? Paulo vai nos estimular em Romanos 12:2 a apresentarmos, Romanos 12:2 e 1, a sermos racionais. Então eu ter uma consciência de que eu preciso me revestir disso. Por isso que Paulo fala assim, por isso vistam.
Ou seja, se preocupe com isso. Saiba que isso aqui está à sua disposição e você precisa usar. Vistam de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Assim mantenham firmes, cingindo com o cinto da verdade. Os irmãos conhecem essa armadura, o cinto da verdade. Percebe que não há uma lógica assim? Quando eu vou falar desse texto de memória, eu começo pela cabeça, depois eu vou colocando as peças. Mas quando eu olho para o texto, Paulo está fazendo uma revelação das peças e não dando uma dica de etiqueta de como você vai colocar cada uma das coisas, né? Então Paulo, mantenham-se cingidos com o cinto da verdade. A Bíblia vai dizer, olhe comigo para o versículo de número 14, cinto da verdade. Depois, vestindo-se com a couraça da justiça. Depois, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Estou lendo numa NVI mais moderna. Depois, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Use o capacete e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E depois tem uma arma aqui que muitas vezes que é a oração. Paulo vai dizer assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos. Paulo faz um pedido específico para ele: ore também por mim, para que ao falar me seja dada a mensagem, a fim de destemidamente tornar conhecido o mistério do Evangelho. Então, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Primeira coisa, não se desgaste fazendo inimigos que não são inimigos. Trate as pessoas que se posicionam na sua vida de uma maneira em que você está sendo estimulada a ver como alguém a ser destruído. Trate essa pessoa mediante a visão de Deus, com a verdade, o amor e a misericórdia. Então a Bíblia vai dizer assim: para que eu coloque o equilíbrio na minha vida, o cinto da armadura ficava no meio do corpo, ponto de equilíbrio, não é? A couraça da justiça, tampando todo o meu peito. A minha mobilidade, eu devo andar, a sandália do Evangelho está nos meus pés, porque eu devo andar no caminho que é o Evangelho. A minha mente deve estar impregnada com a certeza. Olha que coisa louca isso aqui, irmãos. Pouquíssimos, o ideal não seria isso, mas pouquíssimos crentes têm a convicção da sua salvação, mesmo já tendo-a. Mas a pressão das religiões é tão grande que a maioria dos crentes está fazendo assim: não sei, estou fazendo por merecer, estou tentando fazer a minha parte, e não tem nada que você possa fazer. E Paulo fala para nós colocarmos o capacete da salvação. Por que o capacete da salvação? Porque com esta consciência, a batalha que eu estou enfrentando, e nós estamos em guerra, me faz então ter o raciocínio para que todas as outras peças do traje da armadura venham a ser usadas de maneira eficaz. A espada, que é a palavra de Deus, o escudo, que é a fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a sandália da pregação do Evangelho. É maravilhoso demais quando a gente fala. E eu vou dizer uma coisa para você, talvez não entre na cabeça de alguns, mas a salvação, que é o fundamental para que você ande, é algo que está acessível a todos, aqui e agora, não para o dia do juízo. Por isso que o capacete da salvação, a convicção da salvação, é essa peça que me faz, então, dar o comando para os meus pés, para andar
com as sandálias do Evangelho, no equilíbrio da verdade. O equilíbrio da verdade me faz ser justo, couraça da justiça. A couraça da justiça me traz a justiça me faz conhecer a palavra, que é a espada, me faz erigir sem nenhuma dificuldade o escudo da fé, e tudo isso comandado pela cabeça de alguém que não tem dúvida nenhuma, não pelo seu merecimento. Por que a gente tem dúvida da nossa salvação? Por causa do quanto a minha mente, não alimentada pelo Espírito, faz acusações gravíssimas de quantos erros só eu sei que eu tenho cometido. Aí a Bíblia vem, que não é pelo seu merecimento, é pela graça de Deus. A nossa batalha, irmãos, é porque as hostes espirituais da maldade, presta atenção no que eu vou te dizer, todas essas hostes espirituais da maldade, categorizadas ou não, com seus príncipes e os seus principados, as suas hostes espirituais da maldade, elas têm assim, a estratégia é realmente nos tirar as convicções dadas por Deus na sua palavra, não pelo meu merecimento, mas pela morte de Cristo na cruz por mim e a sua ressurreição. Amém? Não é porque você merece, não é porque você merece, mas as hostes espirituais da maldade nos tenta minar essa convicção, porque o que eu faço? Eu me vejo como inimigo, eu gasto muitas forças espirituais lutando contra pessoas, e a Bíblia vem e fala, você está em guerra, nós estamos em guerra, mas lute certo, o seu inimigo é só um, é Satanás com os seus comandados, o seu semelhante é alvo da sua misericórdia, alvo das suas orações e alvo das suas limitações. Olha como que Jesus trata, você vai ver como que Jesus é prático. Ele não cobra de você o que você não pode fazer. Estava olhando para Jesus assim no Sermão do Monte, falou assim, Jesus, como o Senhor é gracioso. Nós temos algumas pessoas, irmãos, nós temos alguns desafetos em nossas vidas. Se formos seres humanos, nós temos. Aí Jesus fala assim, Jesus coloca um limite, ele fala assim, se o teu inimigo, se o teu adversário, se o seu desafeto te pedir alguma coisa, então não tem nada a ver com você ser esse bonzinho, você está aqui vivendo. Quando você tem uma oportunidade, na solicitação daquele que na sua avaliação não merece nada de bom de você, você vai lembrar da palavra de Deus e falar assim, se ele te acionar, e isso acontece direto conosco? Não, o Senhor nos poupa daquilo que eu não aguento. Agora, quando você tem a oportunidade, é impressionante, quando você tem uma experiência de viver isso, diante de um desafeto, diante de um que o sistema humano vai chamar aquela pessoa do seu inimigo, é impressionante como o Espírito Santo te capacita a fazer o certo. Você pode não fazer o certo, você pode ser vingativo, você pode retalhar, você pode fazer o mal que você quer fazer, mas é impressionante como o Espírito nos incomoda, porque a minha luta não é contra aquele indivíduo. A palavra de Deus, você não lembra desse versículo, você não lembra dessa passagem, mas ela está aí dentro de você, e o Espírito Santo nos incomoda. Agora, quando você é estratégico nisso, sabendo que você está nessa batalha, você vai atingir diretamente o alvo, e o alvo não é a carne e o sangue, os alvos são, olhe para o versículo de número 12, por favor, de novo, de Efésios 6, vamos pegar essa galera aqui, mas contra os poderes
as autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa daqui é uma batalha que eu a enfrento pela fé. Lá no capítulo 1 de Efésios, a Bíblia fala que em Cristo nós fomos ressuscitados, estamos ressuscitados em Cristo e colocados nessas regiões celestiais. É uma situação espiritual que eu me encontro e que é lá que é o meu campo de batalha. Então, quando eu vejo alguém, a Bíblia vai me desafiar a olhar para qualquer um dos meus semelhantes, irmãos. Eu sei que para o pastor é fácil, eu sei que as pessoas têm alguns desafios na sua vida, no campo das relações sociais, mas eu tenho certeza, se você encarar que você está numa guerra, e que a sua batalha não é contra os seus semelhantes, pode ter certeza, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a palavra, o escudo da fé, e a sandália da pregação do Evangelho vai te dar recursos para você se colocar estrategicamente como um vencedor nos desafios que a vida te dá nesse campo dos relacionamentos. Pode confiar, não duvide disso. Por quê? Você está em guerra, só que você não está sozinho. Você vê como que Paulo termina isso aqui, depois que ele fala da couraça? Ele pede oração, ele fala do poder da oração, ele fala da necessidade de compartilharmos isso. Por isso é que estamos em guerra, a nossa luta não é. A igreja agora mesmo vai entrar numa batalha espiritual em prol de homens que precisam estar naquele encontro. E nós vamos confiar que esses recursos dados pela palavra vai nos dar toda a sensibilidade e as convicções que nós temos das colheitas que já fizemos, porque o encontro é um momento em que o Senhor vence as batalhas espirituais na vida de todos aqueles que vão lá. Amém?